Depois da breve reunião na casa do Saitama, todos agora se dispersaram. Flash foi atrás do Sonic, enquanto Saitama encontrou uma carta contendo um endereço misterioso. Pelo que parece, esse endereço leva até o esconderijo do Sonic. Ele está indo até lá para ver se encontra algo interessante. O capítulo começa dando continuidade aos eventos após Saitama interromper a conversa, falando sobre ensopado, e Flash ainda está incomodado com o que ele disse. Sobre Flash e o sonho que aparenta estar no mesmo nível de poder, ele afirma que na Vila Ninja estava acima do Sonic nos rankings e pergunta se Saitama entendeu. No entanto, Saitama não se importa com isso. Ele só está pensando no ensopado. Logo, Flash se levanta, chama Blast e pede para ele mandar um cumprimento ao líder da Vila Ninja, Void. Flash é o primeiro a sair da reunião na casa do Saitama. Genos surge de um buraco na parede e diz: "Então você é o Blast. Eu sou o Cyborg. Demônio. Já ouvi falar muito de você através da cidade." Ele continua dizendo que caso Blast esteja em perigo algum dia, ele pode contar com o mestre Saitama. Blast, meio sem jeito, diz que vai pensar sobre isso, enquanto Saitama ainda está distraído pensando no ensopado. Flash se preparava para sair quando, de repente, uma mulher começou a chamá-lo. Ela queria entregar uma carta para ele, que tinha uma shuriken anexada. Enquanto isso, na sala de City, ele e Blast estão tendo uma conversa. City comenta que Flash percebeu algo, e Blast responde que não pode culpá-lo. Ele diz para Flash não se envolver na luta, mas, apesar disso, acabou falando demais sobre aquele deus. City menciona que Blast poderia ter fingido que não sabia de nada, mas mesmo assim escolheu falar. Se aquela pessoa está sendo manipulada por aquele deus, então suas ações, ou seja, as ações de Void, são puramente obra dessa entidade. City pergunta se Blast está tentando proteger essa pessoa para que Flash não busque vingança contra ela. Blast fica em silêncio por um momento e então responde que apenas não quer causar problemas para Void quando ele finalmente tiver a chance de voltar a ser humano novamente. Ele até sente que Void pode desprezá-lo por essas táticas desleais. Falando sobre Void, parece que ele cresceu em uma organização muito semelhante à Vila Ninja. Após a formação, os estudantes se dispersam e se envolvem em batalhas ferozes, por missões e domínio, e o único sobrevivente foi Void, o peso do destino de um ninja. City afirma que, se Blast não fosse um ser tão extraordinário, nunca poderia ter sido a peça-chave nessa estratégia de batalha. Agora que a oportunidade finalmente surgiu, eles devem reivindicar o que foi tomado das mãos do Divino. Devido à barreira especial ao redor da Vila Ninja, eles foram impedidos de encontrá-la. Se desaparecerem novamente, ficarão sem opções, e seu último recurso é um prédio abandonado, o mesmo lugar onde os ninjas celestiais apareceram para Sonic. Segundo Blast, eles irão reaparecer naquele local. Void concedeu a ele sua presença, e até este ponto do mangá, a história está muito fiel ao webcomic. Podemos presumir que, no final, Saitama, Flash, Sonic e Blast se encontrarão naquele lugar onde finalmente poderão enfrentar Void e... Uma coisa que dá para perceber quando comparamos com as outras versões é que neste capítulo não houve o corte dimensional do Void, o que eu considero um ponto um tanto negativo, já que aquele evento foi essencial para transmitir aquela sensação de urgência no mangá, aquele perigo real de que o Void é de fato um cara extremamente perigoso. Mas enfim, o Genos pergunta ao Saitama para onde ele está indo, e Saitama responde que teve uma pequena inspiração e está indo para onde espera encontrar o Sonic. O Genos, que naquele momento passeava com o Rover, pergunta se ele descobriu algo sobre o esconderijo do Sonic, e Saitama conta que já recebeu algumas cartas de desafio do Sonic na casa antiga onde morava. Ele revela que encontrou uma carta pelo caminho e que o endereço do Sonic estava bem ali. O Genos se questiona sobre o motivo disso, e Saitama se lembra do Cabeça de Martelo, comentando que não tem certeza absoluta se aqueles caras eram ninjas de verdade. Bem, ele já viu esse tipo de coisa antes. Sem ter para onde ir e sem nada para fazer, não é surpresa que esses caras queiram aprontar de novo. E essa suposta gangue de ninjas está indo atrás do esconderijo do Sonic, planejando arrumar confusão com ele. Saitama se pergunta se algum dia o Sonic vai parar de incomodá-lo por ali. Bom, acho que estar sozinho é o problema. Então vou sair para a minha nova aventura, diz Saitama.
O Genos se despede dele e esse painel é idêntico ao da webcomic. Fico curioso para saber o que Murata e Wani vão fazer com essa história. Eles vão tentar ser mais fiéis à webcomic? O Flash, ao ler a carta do Sonic, seguiu para o endereço indicado e, ao chegar lá, comenta sobre a carta de desafio, questionando que tipo de brincadeira o Sonic está tentando armar em um momento como esse. Sonic então responde que simplesmente havia esquecido até se encontrar com Flash no dia anterior, quando se lembrou de que ainda tinham assuntos inacabados. Agora que estão frente a frente, podem resolver suas diferenças. E ele diz isso, enquanto desembainha sua espada. Os dias de treinamento ficaram para trás. Agora me enfrente em um duelo, Flash. Flash comenta que já estava um pouco incomodado com a diferença de poder entre eles. E agora ele tem a chance de mostrar o quanto é superior, aceitando o confronto. Flash não tem nenhuma objeção. Ambos trocam olhares afiados e então decidem começar a luta. E aí, pessoal, vocês estão gostando que o mangá está seguindo mais o lado da webcomic? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo. Bom, eu particularmente estou gostando, embora preferisse que o mangá mantivesse aquela sensação de urgência como nas versões anteriores. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo.